Bom dia! Bom dia a todos vocês que estão entrando devagarinho. Bom dia a todos. Que possamos nesse dia mais uma live de evangelho, mais um instante de busca, de entendimento das coisas de Deus. Colocar os nossos corações mais ainda em sintonia com Deus. Bom dia ao Sol de Maria, bom dia ao Denise. Bom dia a vocês que estão entrando. Vamos para nos agasalharmos na sala. Vamos agora buscar uma leitura antes, para a gente sintonizar com Deus, com Jesus, com a casa samaritana, com os bons espíritos. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticares o bem, do que praticando o mal. Está em Pedro, capítulo 3, versículo 17. Melhor sofrer no bem, para melhorar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente. O homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável, comprando sensações efêmeras para o corpo de carne. Comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física, recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os precalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores atributos aflitivos do sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Está no Pão Nosso, capítulo 64. Foi essa mensagem de Emmanuel. Então, a todos vocês que estão entrando aí, um bom dia e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, aqui estamos mais uma vez, agradecido por esse momento, pedindo a Ti, Pai de amor, que possamos assim estarmos conectados com a Tua mensagem, para assim termos condições de continuar a nossa jornada com cabeça erguida, consciente do que vamos fazer. Que Tua luz esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Então, meus queridos irmãos, todos vocês, nós vamos continuar a atividade do capítulo 5, já terminando, amanhã termina o capítulo 5. E hoje nós vamos no penúltimo item, que fala sobre sacrifício da própria vida, o item 30, que São Luís vai nos falar. Isso aí ocorreu em 1860. Então a mensagem diz o seguinte:
para nós buscarmos essa condição de raciocinar, de refletir. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Aí a resposta é: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja certeza que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então essa mensagem é a mensagem de buscarmos hoje a reflexão, né? De refletirmos sobre essa lição de São Luís. Então nós estamos, né, nesse planeta para a evolução espiritual. Aqui, lá no mundo espiritual, nós evoluímos, buscamos a evolução. Lá tem estudo, tem universidade, tem faculdade, tem tudo lá para a gente estudar. Mas aí a gente vem aqui provar se aquilo que estudamos no mundo espiritual, se a gente realmente, né, tem condições de passar por essa etapa. E aí a gente vem nesse corpo, vem sem lembrar do que aconteceu, para que a gente possa, assim, ter a condição de executar as nossas atividades. Então nós viemos para cá para buscar a nossa evolução. Então esse corpo físico nosso corpo físico, é o instrumento por onde o Espírito que somos nós nos dará essa oportunidade de crescermos, de melhorarmos. Então é através dele que vai dar essa oportunidade, né, para esse crescimento. E aí é necessário estarmos conservando esse corpo físico. Lá no mundo espiritual nós planejamos. O corpo físico vai vir assim, 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 assado, vai ter seus problemas, mas nós vamos dar uma conservada nesse corpo físico. Então vamos respeitar o corpo físico e trabalhar ações que não danifiquem. Porque quando a gente está com a raiva, com ódio, nós pegamos e danificamos esse corpo físico. Como comemos em demasia, nós danificamos o corpo físico. A bebida danifica o corpo físico. O fumo danifica o corpo físico. Então nós viemos para cá para conservar esse corpo físico e trabalharmos as nossas atividades para a nossa evolução. Então, é necessário esse respeito ao corpo físico. E é necessário que nós buscamos conservar, o trabalho para conservar. Respeitar a lei de conservação. E não antecipando com atos negligentes a morte do corpo, a sua destruição. Então, há essa nossa necessidade de fazermos isso. Então, para que haja a nossa evolução espiritual, é imprescindível trabalharmos a caridade. Caridade é o instrumento de buscarmos a nossa evolução, a nossa melhoria. É o caminho de chegarmos a Deus, né? Observando que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha como é que é a mensagem aí, né? Essa mensagem já é falada para nós há muito tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, para termos a condição, né, de galgarmos, né, as coisas de Deus. Então a caridade é esse instrumento
que vai nos dar condições para buscarmos a nossa reforma íntima. Então a caridade começa conosco. É buscando essa condição de fazermos a nossa reforma íntima. Buscando nos conhecer. Nós temos a mania de querer conhecer o outro. De querer xingar o outro, julgar o outro. Poxa, pois vamos nos conhecer. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a nós no primeiro momento. Saber quem somos. E aí, nos conhecendo, tendo essa condição de compreender, conhecer a si mesmo, a nós mesmos, nós vamos ter condições de modificarmos. Vamos ter a consciência de sabermos qual caminho a seguir rumo às coisas de Deus. Olha como é que é a relação. Então é necessário a gente nos conhecer. Tem lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é buscar esse conhecer a nós mesmos. Santo Agostinho coloca que para a gente todo dia fazer esse balanço. Ver o que a gente fez de correto, de errado. O correto melhorar, o errado procurar tirar do caminho, da caminhada. É claro que não é de uma hora para outra que sai isso aí. Mas já temos essa condição. Então buscarmos, bom dia a todos que estão entrando aí, né? Todos que estão entrando agora, que já entram, bom dia, que a gente possa desenvolver essa reflexão juntos, de estarmos entendendo que as coisas que acontecem no nosso dia a dia, tudo é por nossa causa. E aí buscarmos essa condição de fazermos essa caridade conosco. Precisamos respeitar o nosso corpo físico e estarmos dispostos, em disposição para qualquer atividade que for necessário. Trabalharmos o bem. Então a gente buscando essa condição de fazer esse conhecer, a gente vai ter a consciência, vai ter o conhecimento, e aí nós vamos desenvolver esse agir no bem, aquele dever que tem lá no Evangelho que fala, temos que ter o dever de trabalhar o bem, aí vamos ter condições de desempenhar esse dever, de ajudar, de servir em qualquer momento, qualquer atividade. Mas aí dentro desse qualquer atividade, a gente precisa buscar esse resolver se ajudar, porque a nossa família é o primeiro momento, né? Nós, como nós começamos, a nossa família é o outro lado, mas a gente tem que expandir. Não ficarmos somente com a nossa família. Então aí vai ter momentos, né? Vai aparecer uma oportunidade de ajudar alguém que possa trazer para nós o desencarne. Mas eita, nós temos que conservar o corpo físico. Como é que eu vou ajudar o outro se eu vou desencarnar? Poderei desencarnar? Tá tudo certo para eu fazer aqui. Tem uma pessoa lá embaixo de um fogo, eu vou entrar lá, não vou voltar. E aí, se eu tenho que preservar o corpo físico, como é que eu devo fazer isso? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Então, nós viemos para cá realmente para preservar o corpo físico e para ajudar aos outros também. Então, se há necessidade de ajudar, mesmo que eu possa desencarnar, fazer essa parte, fazer esse ato. Ah, mas ele é um ladrão. Não importa, é a vida. Ah, mas é difícil. Nesse momento não é hora de pensar, é hora de agir. E quando
a gente faz essa coisa, o agir, sem a intenção. Ah, agora eu vou aproveitar. É difícil, então eu não tinha coragem de fazer o suicídio, pois agora eu vou aproveitar e vou entrar nisso aqui e vou morrer. Fica como eu não tive suicídio. Não cometi suicídio. Vou sair como um herói. Foi salvar a pessoa e sucumbiu. Conseguiu até salvar a pessoa, mas sucumbiu. Saí como herói. Mas o herói, aspas, né? Aspasinho. Porque para o mundo material, para o nosso mundo físico, se acha que houve esse heroísmo, mas no mundo espiritual não. Deus sabe a intenção que houve. Os espíritos estão lá do outro lado, porque quando aqui a gente esconde o nosso pensamento, né? Às vezes a gente tem pessoas que conseguem descobrir, olha, fulano de tal está dizendo isso. O Chico Xavier, meu amigo, se você ficasse perto do Chico Xavier, né, ele sabia tudo sobre você, né? Tem até a história da pessoa que conta que trabalhava na livraria. Quando ele ia lá na livraria, o cara corria. Mas por que está correndo? Porque você sabe tudo que eu penso. Aí fica vendo tudo o que eu faço. Então, nós, quando vamos para o mundo espiritual, é colocado a intenção, está visto lá. Então, se eu fui só com o intuito de ajudar, nem me lembrei de morrer, ou mesmo vendo que vou morrer, mas eu vou ajudar, é mérito. E aí, como diz a mensagem, às vezes a gente vai fazer um ato desse e de repente é salvo também. Os dois. Há poucos dias, teve um senhor que viu uma criança na água se afogando. Ele entrou e foi salvar a criança. Um detalhe, não sabia nadar. Entrou. Conseguiu salvar a criança, estava já também indo. A criança estava salva. E aí o pessoal viram isso, correram e salvaram ele. Olha aí, que coisa interessante. Se não tivesse ocorrido isso, tivesse morrido, está dentro da lei divina. Ele foi fazer um ato de ajudar. E indo sem a intenção de morrer, é mérito. É mérito. Porque esses atos que a gente faz são percebidos pelo mundo espiritual. Então, se eu faço um ato desse por ajudar, então é uma coisa interessante, agradável a Deus. Que aí, se não for realmente o momento daquela pessoa aí, acha-se uma solução. Como no caso que eu contei agora, que aí apareceu pessoas que sabiam nadar, pegou ele e tirou. Olha aí que coisa interessante. Então, agirmos com confiança em Deus. Agirmos com confiança em Deus. Porque Ele sabe o que está fazendo. Tudo acontece de acordo com a lei divina. Como há casos que a gente sabe que pessoas que foram salvar outros, salvaram e faleceram. Mas se essa pessoa foi fazer somente para ajudar, mérito. Se foi com intenção de morrer, aí a própria consciência dele, depois com a lei divina, vai ter vão ter esse contato, essa reflexão e ver como deve fazer. Cada caso é seu caso. Mas podemos desenvolver esse trabalho, essa reflexão desse texto, colocando outras coisas interessantes do dia a dia. Vamos colocar a pandemia. Vamos colocar a pandemia. Então a pandemia é esse instrumento que estamos agora aí para buscarmos a nossa evolução, a nossa melhoria, o nosso pensar, a reflexão.
E aí tem um caso de uma família que moram, né, são umas 7 casas juntas, a família, e a mãe adoeceu, já prestes a tomar a segunda dose. E teve, né, o seu um problema aí da Covid, mas com sintomas leves. Mas nesse momento, teve necessidade de ser olhada, ajudada. E uma filha foi fazer isso. Mesmo, né, com podendo pegar a Covid. E essa filha pegou, passou 10 dias no hospital. Conseguiu já sair, já está em casa. E ela foi ajudar a mãe, me dizia assim, mas você vai, eu tenho que ajudar. Eu tenho que dar esse apoio. Ela não tem como fazer nada, então eu vou fazer isso. Então esse momento de poder adoecer, poder até, né, porque o caso dela foi, né, foi bem grave, não bem gravíssimo, mas com status de gravidade, não bem gravíssimo, mas com essa condição de poder desencarnar. Mas ela foi, mesmo com o medo de pegar a doença, foi ajudar. Só que isso aí a gente deve colocar não só com a nossa família, devemos aumentar a ajuda. Se tem um vizinho do lado, ou no quarteirão, ou no bloco onde eu moro, que está doente, que não tem uma ajuda, está com a Covid, eu não vou não, porque eu vou morrer. Vá. Não vá com a intenção de morrer, vá com a intenção de ajudar, com os cuidados mais ainda, né? Porque está com Covid, então você tem que ter cuidado mais ainda com as suas mãos, está com a máscara, né? Ajudar a pessoa, ficar lavando as mãos, colocando o álcool gel, procurar evitar. Fazendo dessa forma, você está ajudando aquela pessoa que poderia até desencarnar. E está ajudando sem a intenção de adoecer, mas de ajudar. E se adoecer, se acontecer até o desencarne, está dentro do padrão das coisas de Deus. Porque a nossa vida não é material, é espiritual. A matéria é só a condição para agirmos. Então, se houve a necessidade de eu ajudar, eu fui ajudar, e nesse ajudar eu adoeci e desencarnei, você está dentro das coisas de Deus, não transgrediu a lei, e vai ser olhado por essa questão do ajudar. Vai ser estar lá no seu talentozinho. Aquela coisa do talento, quem tinha 2 talentos, tu produziu 2 talentos, tem direito a mais 2. Quem tinha 4 talentos, produziu os 4 talentos, tem direito a mais 4. Então você tinha um talento de ajudar, foi lá e ajudou. Vai ter outros talentos na outra encarnação. Se você pega e enterra, não ajuda, poxa, na encarnação você vem sem talentos, porque você não desenvolveu aquele talento para ajudar aos outros. É essa a mensagem interessante de a gente refletir. Porque não deu somente a família sanguínea, não é somente a família sanguínea, mas o vizinho, o desconhecido, aquele que nos faz mal, que tem um conflito, a gente ajudar ele. Sem depois dizer assim, eu te ajudei. Sem essa coisa de dizer, eu te ajudei. Ajudar por ajudar. E não pensar em receber trocas. Aquela pessoa ajudar. Fazer a coisa. Trabalhar sem intenção do retorno. Sem intenção do retorno. Então nós temos nesse livro aqui, Vivendo o Evangelho com André Luiz, tem uma mensagem que é colocada para nós, que está
que esse livro aqui, né, ele reflete todos os itenzinhos do Evangelho. Então a reflexão do item desse Evangelho está na página 76. Então o nome perigo. E diz assim a mensagem: se a intenção é o bem do próximo, não se amedronte diante do perigo. Olha como ele já começa interessante. Se é ajudar ao bem do próximo, não se preocupe com a barreira, com o perigo. Faça. Doença grave, ajuda o irmão. Está doente, é contagiosa como o caso da Covid, não interessa, ajude. Nós sejamos só, o médico ele ajuda, tem um juramento, tem a profissão. E tem alguns médicos que ajudam mesmo com a profissão, ele está ali com aquele amor para ajudar. Então tem amor, então podemos ajudar também. Mesmo que a doença seja grave, contagiosa. Desastre ao lado, socorra o vizinho. Em vez da gente ficar falando do vizinho lá que aconteceu, o outro vizinho, vamos socorrer o vizinho. Vamos ajudar o vizinho. Mesmo que eu tenha atrito com esse vizinho. Dessa forma. Cadeia pública, ampara o preso. Quando uma pessoa mata outra, a gente fica metendo lenha no que matou. Orando para quem morreu, orar para quem morreu. Mas orar principalmente para quem matou, porque ele está com a dívida. Se quem morreu perdoou, pronto. Aí aquele que morreu não tem mais nenhum problema com o que matou, porque ele perdoou. Aí está kit, ó. Tem. O que matou, não. O que matou é doente, está com problemas, precisa se ajustar. Então, ampararmos o preso, aquele que mata, orarmos para ele. Ambiente hostil, auxilie o infeliz. Ah, mas aqui esse ambiente, essa pessoa aqui está zangada, tá com ódio. Não tem problema, ajude. Bairro difícil, siga assistência. Ah, mas bairro tal precisa até de senha para entrar. Faça, ajude. Nas favelas que estão aí. Atropelamento, colabore. Depressa. Inundação, apoio o desabrigado. Uma vez eu vi uma foto de uma pessoa que estava no telhado, cima do telhado. Tá? E aí chegou a canoa para ajudar para tirar, e ele disse: não, vá ali primeiro que lá está precisando mais do que eu, depois você volta aqui, que aqui eu já estou nesse momento aqui está seguro, não está subindo água, então aqui dá para me ficar um pouquinho aqui, vai ajudar aquele outro que está pior. Olha como é que é a coisa. Né? Epidemia, nós estamos na pandemia, assista o enfermo. Acidente na estrada, haja rápido para ajudar, para não ter confusão. Conflito na rua, interceda pela paz. Ore para que aquilo passe. Mas a gente fica, fica atiçando, vamos dizer assim, como diz a pessoa. Nós piauienses, fica atiçando, atiça. Mesmo de orar para que acabe com aquela confusão. Então, na seara do Evangelho, o maior perigo não é o mal que o cerca, mas o bem que você deixa de fazer. Então, precisa fazer o bem, faça, não se preocupe se você vai desencarnar ou não. Essa é a mensagem. Nós temos a mania da mensagem que é colocada para nós
de forma clara, a gente pegar e distorcer a mensagem, colocar. A mensagem é essa: ajudarmos a qualquer momento o que seja, orarmos para quem quer que seja, perdoarmos a qualquer assunto. O fulano tal matou um ente querido nosso, perdão. Ah, mas esse eu não vou perdoar. Perdão. Perdoar não interessa o que aconteceu. Então nós temos essa mania de distorcer. Então vamos, depois dessa reflexão, desse olhar, né, para as coisas que existem no nosso dia a dia, nós vamos fazer agora a nossa prece de agradecimento por esse momento. Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia, muito obrigado por mais esse evangelho, por esse instante que buscamos da compreensão das tuas coisas, do entendimento, e assim termos condições de agirmos melhor em nossa jornada. Todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos cada vez mais estarmos atentos, trabalhando a nossa reforma íntima, buscando trabalhar a caridade, amando a Ti, Deus de amor, de bondade, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus de amor, que Deus de bondade esteja com todos nós, com nossa casinha, nosso lar, nossos familiares, parentes, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com aqueles que a gente tem conflito, com aqueles que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos abrigos, nos orfanatos, nos asilos, com aqueles que desencarnaram por esse dia, com seus familiares consolando-os, que essa tua luz de amor, de paz, de equilíbrio esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estar com vocês nesse sábado, né? E que esse dia seja abençoado, que possamos estar cada vez mais em condições de agir e trabalhar, sabendo que nós somos espíritos que precisamos evoluir. O nosso corpo é apenas um trabalhador do nosso espírito. Que a luz maravilhosa de Deus esteja com todos nós e que possamos cada vez mais trabalhar no bem. Muita paz, muita luz. Graças a Deus. Tchau para vocês. Até outro dia. Até outro dia. E aí, deu para entender? Não?